Na última sessão, eu tive que concordar muito com o que o vereador Josimar falou em relação à questão das vagas de creche, e tenho que concordar muito com o que a comunidade tem manifestado em relação a esta falta de vagas. Mas também eu tenho que concordar que isso não é uma missão somente do Executivo, isso é uma missão da comunidade em geral. E tem muita gente que diz que isso também deve ser algo encampado pelos empresários, que os empresários devem fazer a sua parte. E eu discordo, vereador Eugênio, muitas vezes, porque os empresários neste país já carregam uma carga tributária desgraçada, que os onera de tal forma, vereador José Osório, que eles têm um fardo muito grande. Então, é uma missão de toda a comunidade. Nós estamos num país que tributa a produção, que tributa o consumo, mas deixa de tributar o lucro, deixa de tributar a riqueza. E aí os nossos empresários ficam apertados, afogados. E nós temos direitos que estão na Constituição, e o primeiro desses grandes direitos é o direito da criança da Constituição. Pode ir passando, Zapela, para mim, por favor? O direito da Constituição de 1988 e a Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional estabelecem como dever do Estado o atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Vejam bem, nós temos um problema em Jaraguá. Qual é o problema? Nós temos uma falta de mais ou menos 900 vagas para crianças de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Todos os municípios que eu pesquisei colocam que esse número, quando ele aparece quantificado lá numa Secretaria de Educação, é sempre o dobro. Consultei Joinville, consultei vários outros municípios do Brasil, e todos eles buscam, através de parcerias diferentes, resolver esse problema. Como é que nós podemos resolver esse problema? Qual é a proposta que nós temos que ter? A proposta que nós temos que ter e a finalidade que nós devemos atingir é a diminuição das filas de espera por vagas nos centros de educação infantil de Jaraguá do Sul. Qual é a finalidade? É a ampliação da oferta de vagas na educação infantil de Jaraguá do Sul através de subvenção pública às instituições privadas e filantrópicas que atendem de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Na administração passada, eu várias vezes toquei nesse assunto. Eu já cheguei até a confidenciar várias vezes para a vereadora Natália, que também é uma defensora dessa diminuição das vagas, da diminuição da fila, na verdade. E uma das coisas que a gente pode notar é que sempre se dizia assim, a lei não permite, mas existe como fazer. E vários municípios do Brasil têm feito isso. Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Nós, aqui na Câmara de Vereadores, daí missão nossa, presidente, criamos uma lei autorizativa para repasse financeiro às instituições. A prefeitura repassa os recursos. E aí, a comunidade jaraguense, a sociedade jaraguense, busca uma entidade recebedora e repassadora de recursos. Numa visão rápida, eu acho que a ACIGES ou a APEV, através dos seus estatutos, podem ser esses órgãos repassadores, porque nós temos que encontrar entidades de comprovada idoneidade. E aí nós podemos passar recursos para as instituições privadas e às instituições filantrópicas. Quando os repasses são feitos para as instituições privadas, esses recursos devem ser recursos próprios, devem ser recursos do município. Quando vão passar para as instituições filantrópicas, recursos do governo federal.
Inclusive, a própria merenda, o próprio lanche dos alunos, a alimentação desses alunos pode ser feito. Porque o MEC, o Ministério da Educação, ele vai consultar por CNPJ e ver que é uma entidade filantrópica, que não tem fins lucrativos, vai fazer esse repasse. Mas como é que nós podemos fazer essa questão acontecer? Que critérios nós temos que ter? Nós temos que ter uma chamada pública, um edital, né, onde se apresenta contrato social, CNPJ, CNDs. Nós temos que ter, nas instituições privadas, principalmente, o número de vagas não exceder a 49% da ocupação da capacidade da escola. Essa escola está legalizada em atividade por mais de 3 anos, apresentando constituição de empresa, extrato do censo escolar e parecer do COMED. Aliás, o Conselho Municipal da Educação de Jaraguá do Sul é um senhor conselho. Eu tenho muito orgulho de conhecer algumas pessoas que fazem parte desse conselho, porque trabalham devotadamente pela educação, e muitas vezes não são reconhecidos. E essas instituições, elas têm que atender exclusivamente à educação infantil. E elas devem oferecer profissionais habilitados, pedagogos, auxiliar de enfermagem, nutricionista, equipe pedagógica. E a vigência ideal do contrato. Qual é a vigência ideal do contrato? A vigência ideal é observar o cumprimento de todas as normas, observar os serviços prestados. Se presta um bom serviço, permanece prestando. Se não presta, a comunidade não pode estar recebendo esse serviço, esse tipo de suporte. O município de Jaraguá do Sul, em média, gasta R$ 700 por criança em período integral de educação infantil. E aqui nós não contabilizamos atestados de saúde, substituição de professores, licenças e outras despesas inerentes ao processo educativo. Na compra de vagas nos centros de educação infantil, particulares, entidades de utilidade pública, filantrópicas ou OCIP, o valor estimado por vaga seria de, no máximo, R$ 580 para o período integral e R$ 395 para meio período. Vejam bem, nós vamos ter uma economia. Nós vamos ter um novo jeito de encarar e sanar o problema. Como que nós podemos fazer isto? Nós podemos fazer isso com algo muito sério, uma prestação de contas coerentes. Então, o que uma empresa que presta esse serviço para a sociedade araguaense pode fazer? Ela tem que dar um recibo de pagamento pelo serviço executado à prefeitura, né? O relatório de frequência dos alunos, o relatório ou atestado dos pais que trabalham com seus respectivos horários, relatório das atividades desenvolvidas com as crianças, entre outros. Qual o benefício que o município obtém com isso? Ele cria um estado de segurança social muito grande para toda a comunidade, porque a comunidade sabe que vai ter a vaga, o pai sabe que vai poder contar com o apoio do município. Inclui todas as crianças num direito sagrado, que é o acesso à educação. Gera um novo tipo de atividade econômica. Nós temos grandes profissionais de Jaraguá do Sul, a Católica, a UNERJ, a FAMEG, a Anhanguera, o Jangada, sempre criaram bons profissionais. Nós temos grandes profissionais nessa área. Fortalece o crescimento psicoafetivo e psicossocial da criança. Nós não vamos ter diferenciação nessas crianças quando elas entram nas séries iniciais. Nós vamos ter crianças mais seguras, com uma capacidade intelectiva melhor. E termina uma coisa que é muito comum em Jaraguá do Sul. Termina a prática de criança cuidando de criança. Isso, se vocês observarem quantas crianças cuidam de outras crianças, fazem função de adulto, desempenham um papel diferente do que deveria ser desempenhado por ela naquele instante da sua vida, é impressionante. E nós economizaríamos, em média, eu estou chutando muito baixo aqui, R$ 120 por criança.
gerando uma economia, no final do ano, de mais ou menos R$ 1.296.000 por ano. Com tal economia, nós poderemos construir novos centros de educação infantil, aumentando, em média, 200 vagas por unidade educacional. Quando eu coloco esses R$ 120, vereador José, eu estou olhando algumas coisas que não são computadas no contexto desse custo com as crianças. E aí, nós vamos criar uma nova modalidade de transformação social. Aliás, vereadora, eu aprecio muito as suas ideias na área da educação. Eu vejo que nós precisamos refletir profundamente, por exemplo, a questão da escola integral. A senhora que foi participante por muito tempo da formação de vários projetos na escola integral, nós temos que transformar isso tudo. Nós temos que começar a diferenciar as coisas. Nosso ranking, o ranking brasileiro, em relação ao ensino-aprendizagem, é uma piada. E nós precisamos parar de encher linguiça. Nós temos que fazer os nossos filhos, os nossos futuros cidadãos, serem gente para valer. Crescerem, não só fisicamente, mas intelectualmente, para a gente fazer com que essa sociedade tenha um desempenho diferente. E é isso nós precisamos provocar um grande debate. Como é que nós poderemos fazer tudo isso? Eu acho que a partir do momento em que nós, vereadores, nos interessarmos verdadeiramente pela educação. Porque nós nos interessamos somente por crítica em alguns momentos. Nós não podemos deixar o nosso secretário de Educação fazer as coisas sozinho e só ele levar a culpa quando não resolve. Nós precisamos ajudar o prefeito Dieter Jansen a solucionar o problema. Nós não podemos virar as costas para a comunidade. É nossa missão transformar a realidade. Então, eu pediria, senhores vereadores, para a gente começar um mutirão interno no sentido de projetar algumas coisas que são possíveis. Nós precisamos, vereadora Natália, conversar com a ACIGES, com a APEV, nós precisamos conversar com a Secretaria de Educação e nós precisamos conversar muito com quem? Com um grupo chamado Associação de Moradores, com as entidades, várias entidades de classe que têm finalidade social, e fazer com que isso comece a ocorrer, porque não ocorre do dia para a noite.